Seja muito bem-vindo, torcedores do Denver Broncos e fãs da NFL. Estamos aqui com o terceiro episódio da série Além do Campo. Mais uma vez, eu e meu amigo Davis Chiodini. Vamos trazer aí mais um tópico para vocês, entrando aí cada vez mais próximo das quatro linhas, mas ainda falando muito dos bastidores da NFL. E hoje teremos aí, né, Davis, Executive Staff mais focado na função do GM, um cargo aí extremamente importante, né? Muito obrigado, seja bem-vindo mais uma vez. Fala, meu amigo André. É isso aí, hoje vamos falar um pouquinho sobre esses caras que fazem o fora de campo aí, né? Mais uma vez, agora descendo um pouquinho na pirâmide aí, e agora uma franquia que tem Russell Wilson. Exatamente, um bom timing para gravar e falar sobre o GM, na época mais agitada para o GM aí, né? Exatamente, nessa época que trabalha mais. Exatamente. Então, David, para a gente começar da parte um pouco mais macro, né? A gente falou no vídeo passado sobre o presidente e o CEO, falamos aí sobre as claras divisões de business e futebol, e agora vamos falar aí da parte da staff executiva, né? Quem que compõe essa staff executiva, né, Davis? Exatamente, são os caras aí que trabalham no dia a dia, que comandam os departamentos dentro do Denver Broncos, abaixo dessas escalas que a gente já falou, né? E aí seria, né, desde o cara do RH, conselheiros, né? Quem mais você lembra aí que faz parte desse staff executivo? A gente vai ter o pessoal de comunicação, né? Que é muito importante, o pessoal de finanças, que é muito importante, a Pessoal comunicação comercial, né? comercial, que vai trabalhar na venda dos camarotes, que vai trabalhar na venda de publicidade, que vai trabalhar na venda de ingressos. As pessoas não sabem, às vezes, na NFL, os ingressos eles são muito vendidos a empresas que repassam a seus clientes, a seus funcionários, a como elas bem entenderem, como elas acharem interessante e tal. Eu já li, tá, de empresas que o ingresso é parte de um plano de carreira, outras que é plano de meta e tal, atingiu, ganha ingresso, esse tipo de coisa. Então faz parte disso. Então esse pessoal que vai fazer toda essa parte comercial de ligar o Denver Broncos a essa arrecadação direta de dinheiro, né? Publicidade e muitas outras coisas, e comunicações que hoje é muito importante. A gente vive numa era da comunicação rápida, né, André? Você precisa ter, principalmente redes sociais e tal, um departamento muito rápido e tal, e a gente tem visto as franquias da NFL dar show nisso daí. Sim, Aliás, desculpa te Manda interromper antes, só bala. para... a forma como o Denver Broncos anunciou o Russell Wilson foi muito criativa, né? É um claro exemplo, né? É um claro exemplo disso. E assim, né? A bola, né? Foi a bola do Náufrago e a do Seattle Seahawks aproveitou, entrou no embalo, mas depois deletaram o Twitter, né? Alguém fez antes de falar com o chefe, entendeu? Acho que não só o Russell Wilson não faz mais parte do Seattle Seahawks, talvez aquele cara também não. As pessoas falam Mas muito né? estagiário. Não é estagiário que cuida de mídia social, Não, não, gente. imagina. Fica. Devido à importância, né, Davis? Foi-se o tempo que uma rede social se entregava na mão de um estagiário. Não, hoje é o principal veículo aí de aproximação da franquia com os fãs, né? Twitter, aqui no Brasil é muito forte, nos Estados Unidos é mais forte ainda, né? Instagram, até o próprio YouTube, né? Onde a gente, né, faz também a nossa comunicação aqui. Séries como Behind the Broncos também trazem aí o torcedor para dentro da franquia, né? Outras ferramentas que agora começam a aparecer, como a Twitch, né? Que é uma outra rede também de vídeos e tal. Então é isso aí. A informação hoje em dia ela gira muito rápido e você tem que estar pronto para passar ela de uma forma criativa e que chame a atenção. E o Davis também falou sobre os ingressos, né? Ingresso lá nos Estados Unidos, né, Davis? O famoso Season Ticket. A última vez que eu conferi do Denver Broncos, que foi na época que eu morava nos Estados Unidos, a fila era de espera de 40 anos, né? Então é algo que é quase que uma herança de família, né? Totalmente. Então, assim, não é fácil você conseguir ingresso para um jogo da NFL. Você pode ir lá e comprar de um cara que é dono do season ticket e não vai naquele jogo. Isso é muito comum, Exato. né? Acontece no basquete, acontece no beisebol. Onde é que você morava lá, André? Era Nebraska, né? Nebraska, isso. Nebraska e tal. No college futebol é bem mais fácil de você conseguir ingressos. No Bem mais college acessível. futebol eu tinha o Season Ticket, por exemplo. Eu comprei por 2 anos, depois vendi ele. Para ver o Adrian Bom, Martinez jogar. não peguei ele, mas felizmente não joga mais lá também. Davis, vamos pro grande elefante na sala, né? Pro que todo mundo quer ver aí, que é a função de GM. E, pô, é muito prazeroso ver um GM como o George Paton,
em Denver, né? Mas tem outras franquias com GMs tão bons quanto, né? E outras franquias com GMs não tão bons. Começar pelo lado mais amplo, né? Assim como no tópico passado, qual é a função, né? Vamos elencar os tópicos aí que um GM tem dentro da franquia, Davis. Um GM ele é um grande gerente. Como um gerente numa indústria, né? Eu costumo usar a analogia de indústria porque é a que eu conheço, onde eu trabalhei durante bastante tempo, então pode ser que em serviço ou seja um pouco diferente e tal, mas um GM é um cara que ele faz a ponte entre a grande escala e a baixa escala, né? Para fazer tudo funcionar. Então ele vive no meio, ele tem que agradar os dois, né? Ele tem que saber lidar, cobrar e agradar a parte baixa, saber lidar com a parte de cima, com as expectativas da parte de cima. Talvez seja, junto com o head coach, as funções mais estressantes de um time na NFL, tá? Porque você vai ter que lidar com contratos, folha salarial, jogadores, problemas de vestiário, treinadores, comissão técnica e com as expectativas da parte de cima da pirâmide que a gente já falou. Então, ele é um grande planejador, mas também ele é um grande executor. Então, o general manager tem uma função bem complicada. E aí, trazendo um pouco mais para o dia a dia das decisões, né? O general manager é o cara que coleta as informações aí, tanto dos scouts, né, para draft, né? A gente vai ter um vídeo só para scout e draft. E ele é o cara também que coleta a informação ali com o departamento de futebol profissional, para a relação dos free agents, né, Davis? Essa interação aí entre esses dois mundos, free agents e draft, ele tem que ter aí pessoas abaixo dele muito competentes para ele fazer o melhor dos mundos, né? Exatamente, ele é um grande tomador de decisões também, né? Ele vai receber informações dos seus departamentos, e a NFL é muito profissional nisso, né? Seja no scout de jogadores vindo do college football, seja no scout de jogadores que estão na NFL. Tem departamento só para fazer scout dos caras que estão na NFL e aproveitar as oportunidades. Então também é o cara que negocia numa troca. É ele quem vai dizer, não vale a pena, não vou pagar isso aí, tá? Ou ele é o cara que vai dizer, ok, estou puxando o gatilho, a palavra dele vale, sabe? Receber uma ligação do general manager dizendo, te dou, o que você quer pro fulano? Eu quero 2 primeiras rodadas. Ok, negócio fechado, vale, sabe? Está realmente fechado, né? Um negócio está fechado, ele tem esse poder. Ninguém vai ligar para o dono da franquia para confirmar. O seu general manager confirmou, eu estou mandando os papéis, só assina e me devolve, sabe? Então é um cara que tem poder de decisão sobre tudo que move plantel, sabe? É ele que vai dizer um corte, ele que vai poder falar de uma demissão, então, mas também é um cara que tem uma carga de trabalho muito alta, porque é um planejador ou executor no dia a dia. Não é um cara só do macro, é um cara que tem muita coisa do micro que passa pelo general manager. Muitas vezes o pessoal pode pensar que ele tem só a última palavra e a primeira, né? Ele começa a planejar alguma coisa e ele depois crava o assunto depois dos departamentos respectivos, né? O player personnel com relação a free agency e a questões internas, o departamento de college, né? Com relação a draft, o departamento financeiro com relação a cap. Mas ele tem, como o Davis falou, né, Davis, muito dedo no micro, né? Ele pode chegar e falar, pô, vamos ajustar esse contrato aqui, desse cara, ó, eu vi esse cara da Free Agent, vai lá e consulta se ele tá, né, fala com a gente, esse cara do college, ó, pesquisa mais assim. Então ele tem, né, o planejamento e a decisão final, mas ele tá muito aí com a mão no negócio, né, Davis? Alguns mais, outros menos, né? Exato. Varia sempre de franquia para franquia, né? E uma coisa muito importante, André, que talvez a gente não tenha falado ainda, que é construir relações, tanto internas quanto externas, né? Um bom general manager, ele constrói relações. A gente sabe aí de histórias de jogadores que preferiram ir para a franquia X em detrimento à franquia Y por conta de já ter um relacionamento com aquele general manager. Eu imagino que a gente vai ver algum jogador em algum momento vindo do Minnesota Vikings para o Denver Broncos por conta do George Paton. O George Paton conhecia o Teddy Bridgewater porque foi draftado pelo Minnesota Vikings e foi uma aposta que ele fez. Não deu certo? Ok, não é esse o mérito. Sim. Mas é uma relação, existe uma construção de relação. Então, na NFL, esse networking, essa relação toda é muito importante. E a gente vê grandes generais managers, não sei se plural como é que é, certo? Enfim, general managers, construindo boas relações. Né? Então,
Mais um exemplo, a gente está vendo possivelmente muita especulação do Mitchell Trubisky em Nova York. Por quê? A comissão técnica e o general manager vieram de Buffalo, onde ele era o reserva e foi muito elogiado. Se fala muito em Saquon Barkley fazendo o caminho contrário. Então, são construir relações. Um general manager, ele tem que saber lidar com pessoas. A NFL, no final das contas, ela é uma grande liga de conexões, né, de relações. E o general manager, da parte executiva, né, tirando os treinadores e os jogadores, é o rosto que mais aparece, né? Exatamente. É o cara também que muitas vezes é para-raio, né? Acaba assumindo algumas responsabilidades que não são suas. Por exemplo, o George Paton foi muito para-raio em 2021 do draft. E eu fui um que critiquei abertamente ter passado o Justin Fields, tá? Quando eu acho que essa estratégia era claramente atendendo a um pedido do Vic Fangio. Só que eu acho que também ficou muito claro que era a bunda que estava na janela, no caso, era do Vic Fangio. Então, tanto pela sede que o George Paton foi nesse draft, né? Nesse mercado, né? Nessa intertemporada, foi atrás do Aaron Rodgers e do Russell Wilson e saiu com o Russell Wilson. Então, assim, acabou se colocando muito essa pecha nele e, por vezes, ele atendeu a um pedido do treinador que estava lá. Né? Então, às vezes, você acaba sendo para-raio, faz parte da função. Ganha bem para isso também. Exatamente. E tem contratos longos para isso, né? Então tem um pouco de respaldo da parte de cima da pirâmide, como já vínhamos falando. Com certeza. Uma pergunta, Davis, e essa aí, essa pergunta é uma questão que me surpreendeu um pouco, falando, né? É inevitável a gente falar do Broncos, mas George Paton hoje ele tem dois braços direitos, vamos dizer assim, né? A Klein, e aí teve a promoção mais recente interna também de um cara do nosso front office, e ele tem dois auxiliares, né? Dois assistentes, vamos dizer assim, né? Um assistente e um assistente. Quão comum é um general manager ter assistentes e quão comum ele ter, por exemplo, dois assistentes, como o George Paton está fazendo? Eu acho extremamente comum, assim, não sei se é comum, não vou te dizer que eu sei como é que é, mas não é nada absurdo, porque o volume de trabalho é muito grande. Se cercar de pessoas competentes que possam fazer esse trabalho de uma maneira eficiente é muito importante. Então, eu acho ótimo, sabe? Às vezes vai dar mais tempo livre ao nosso GM para que ele tome decisões em coisas mais impactantes. Então, eu gosto quando pessoas internas são promovidas, tá? Uma coisa que é importante sempre dizer, general managers são football guys, são caras que entendem de futebol americano, sabe? Pode ter um cara que é mais de analítico, que trabalha, que gosta mais de números, outro cara que não dá tanta bola, mas são football guys, caras que passaram por outras funções e tal, não são, a gente pode ver lá em cima na pirâmide caras que não são football guys, mas na função de general manager são. E eu espero ansiosamente que a gente tenha no futuro uma general manager. Esse dia está cada vez mais próximo, né? A gente tem visto uma evolução. David, agora no último setor, talvez, aí que o general manager tem ali um cara que ele delega, né, para montar uma das suas equipes. Esse cara é o head coach, né? Que ele vai contratar o seu head coach, e o head coach, a partir daí, em concordância com o GM, vai montar toda a sua staff, desde, né, dos coordenadores aos técnicos posicionais, o cara da preparação física, toda essa parte, né? Exatamente. O head coach responde diretamente na hierarquia ao general manager, né? A subordinação dele é o general manager, na pirâmide ele está logo abaixo e é a ele que ele se reporta. E, claro, existem donos que são mais atuantes, que falam, existem treinadores mais antigos que têm relação com a parte de cima, né? Por exemplo, o Bill Belichick fala diretamente com o dono, é óbvio, né? A gente está falando de um cara que está lá há 200 anos e aqui nem tem um general manager formal no cargo, né? Então, mas numa hierarquia normal, a mais tradicional, o head coach responde ao general manager e está subordinado a ele. E muitas vezes, né, fica aquela questão, e a gente viu até no passado recente do Denver Broncos, né? Tem o head coach, mas a comissão técnica montada pelo general manager, né? E tem o inverso, que é o que está acontecendo agora, por exemplo, onde a gente tem o head coach e ele contrata a sua comissão, né? Então pode ter os dois mundos, né? Exato, mas o modelo atual me agrada muito mais. Eu acho que sempre que você vai comandar uma equipe, você poder montá-la é o ideal. E aí, Davis, a última pergunta, né? Uma pergunta que foi muito à tona aí no ano passado com aquele coordenador ofensivo nosso, que nem quero dizer o nome,
mas no caso de uma demissão mid-season, né, no meio da temporada de um coordenador, você consegue ver um padrão aí de se ela vem do head coach ou se ela vem do general manager? Quem teria talvez aí mais impacto numa decisão dessa? Acho que a pressão de nenhum treinador gosta de mandar um coordenador seu embora no meio da temporada, a não ser se ele for pressionado. Então, assim, a pressão por resultados, os números e tal é que impactam para que um general manager cobre uma posição mais forte e muitas vezes para dar a mão para não perder o braço, né? Então é o que acaba acontecendo com essas demissões, mas tem muito dedo do general manager nisso daí. Se o coordenador e o treinador principal têm uma relação boa, eles não gostam de demitir no meio da temporada e tal, mas é porque a pressão veio de cima. Mais uma vez, né, de uma vez por todas, demitir no meio da temporada nunca é um bom negócio, né, Davis? Nunca é bom, mas em determinados momentos não tem muito o que fazer, né? Exatamente. Bom, galera, espero que vocês tenham tido mais clareza sobre a posição de GM e outras funções aí da staff executiva. Se inscreva aí em nosso canal, deixa seu like, deixa seu comentário aí neste vídeo. Eu e meu amigo Davis Chiodini estaremos de volta aqui na próxima quinta-feira para falar aí sobre departamento de player personnel, operações de futebol. Vamos evoluir mais um pouquinho aí, trazendo para vocês aí tudo o que acontece além do campo. Davis, muito obrigado mais uma vez. Te encontro na próxima quinta-feira. Valeu! Valeu, André, um abraço e tchau!